Graça e paz, amados irmãos, espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu venho aqui fazer esse vídeo para vocês, para contar um sonho que eu acredito muito que foi um sonho dado por Deus, um sonho de alerta, um sonho para chamando nós ao arrependimento, chamando nós à santidade, chamando nós a nos consertar acerca dos nossos pecados e nos chamando, acima de tudo, para servir a Deus com coração, com toda a intensidade, toda a verdade do nosso ser, certo? Aconteceu o seguinte, como foi esse sonho? Aqui na minha casa, a casa onde eu moro, na verdade é um sobrado, né? E tem 2 andares, tem a parte de baixo, mais 2 andares acima, né? Totalizando aí 3 andares. E no meu sonho foi o seguinte, eu sonhei que eu estava subindo do andar de baixo para o andar do meio da casa, e justamente nesse andar do meio, logo ao passar pela escada, nós nos deparamos com uma espécie de porta sanfonada, né? Na verdade, uma porta balcão, aquelas portas mais antigas que abrem uma folha para cá, outra folha para o lado de lá e fica toda aberta, né? Uma porta balcão. Acho que esse é o nome mais correto. Eu sonhei que eu estava subindo as escadas e dando para esse cômodo, para esse quarto que tem essa porta balcão. Abrindo essa porta balcão, a gente se depara com a sacada da casa, né? A parte ali onde fica uma lavanderiazinha e uma sacada onde tem um murinho que você consegue ver a rua, as outras casas, você consegue ver o céu. Na verdade, dá para você ver o céu, você tem uma visão bem ampla do céu, né? E no meu sonho é o seguinte, eu subia essas escadas, virava uma curvinha assim, no corredorzinho, que dá para esse cômodo, e no meu sonho eu fazia esse caminho, ia para esse quarto que tem essa porta-balcão. No sonho a porta-balcão estava aberta, coisa que não fica muito, geralmente está fechada, mas no sonho ela estava aberta. E conforme eu ia caminhando para ir na direção dessa porta aberta, que dá para a sacada, dá para a lavanderia, assim como eu expliquei para os irmãos, eu olhava para cima e era um dia de sol, um dia comum, aparentemente um dia de semana, tá? Um dia normal, corriqueiro, que nós temos todos os dias, nós fazemos nossas coisas, enfim. E quando eu ia saindo para fora para acessar a parte externa, que é a sacada, que é a lavanderia, eu olhava para o céu. Quando eu olhava para o céu, eu me deparava com Jesus vindo em um trono, tá? Era um trono que esse sonho eu já tive já tem um tempo, deve estar com um pouco mais de 1 ano, um pouco mais de 2 anos, e muitos detalhes já se foram da minha mente, mas o que eu lembro vividamente eu vou estar contando para os irmãos sem aumentar nem diminuir nada, porque isso não é correto. E eu via Jesus vindo em um trono. Ele era um trono, um grande trono. Eu lembro assim que tinha madeira, tinha partes de ouro, era uma mescla entre madeira e ouro, assim, bastante esculpido, desenhado. Eu não via o rosto de Jesus, eu não vi o rosto, mas eu via o manto, né, as suas vestimentas, as vestes, e era uma veste, eu via um manto vermelho, assim, cruzando a região ali do peito, né, de Cristo, aquele manto vermelho assim, com branco, era vermelho com o resto do manto branco, só tinha somente aquela faixa vermelha assim, nas suas vestimentas, né. Eu não vi o rosto estava ofuscado, como se fosse uma luz, eu não conseguia ver o rosto. Aquele trono vinha realmente lá do céu e vinha vindo assim, e cada vez ficando maior aquela presença de Cristo, assim, cada vez maior, porque conforme vai se aproximando, vai ficando maior, você consegue enxergar o tamanho real. E em volta tinha anjos, tinha luz, tinha bastante claridade, ele vinha realmente do meio das nuvens, sabe assim? Saindo realmente das nuvens, do meio do céu.
E quando eu via que eu me deparava com a imagem de Cristo, quando eu me deparava com Jesus na minha frente ali verdadeiramente, eu me sentia imediatamente, quando eu olhava, que eu via, que eu contemplava, eu me sentia saindo do meu corpo, mas não era uma saída do corpo, era uma sensação de que eu estava sendo desligado desse mundo. Eu sentia como se eu estivesse apagando, saindo desse mundo, numa espécie de morte, de fim da vida nesse mundo. Eu me sentia sendo tirado, como se faltasse fôlego, faltasse tudo e realmente fosse perdido a consciência. Eu me sentia sendo retirado no momento que eu via Cristo, tá? Esse sonho cabe em muitas interpretações. Pode ser uma volta de Cristo, uma volta de Jesus individual para cada um de nós, porque Jesus, ele vem individualmente também para os cristãos e, aliás, para todos, né? A gente acredita que Jesus vem todos os dias, né? E vai vir também no grande dia do Senhor, no dia do arrebatamento da igreja. E também cabe a interpretação de ser o próprio arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Nós sabemos que está muito perto, então eu não poderia de forma alguma guardar esse sonho para mim, né? Eu tinha que realmente trazer aqui para os irmãos em forma de alerta, em forma de chamado ao arrependimento, porque não é mais tempo, irmãos, da gente brincar de ser cristão. Não é mais tempo da gente brincar de ser cristão, falar que é cristão da boca para fora e não realmente exercer a nossa fé com verdade, com amor. Então a gente tem que se arrepender de fato dos nossos pecados. A gente tem sim que abandonar os pecados, se aproximar da santidade. A gente tem que ler a Bíblia, fazer nosso devocional, estar com Deus em comunhão absoluta, sempre buscando Ele e sempre pondo Ele em primeiro lugar em nossas vidas. E o principal, abandonando o pecado, abandonando a escravidão do pecado, o lamaçal que todo ser humano se encontra se não buscar o único que pode te tirar e te tornar justo, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tá bom, irmãos? Eu espero que esse sonho venha edificar os corações de muitos e venha servir de alerta, servir de esperança para nós, povo de Deus. Fiquem todos na paz, um abraço e até o próximo vídeo.